Olá, muito bom dia para você, Jogo Aberto Pará na área. Seja muito bem-vindo ao nosso programa que, infelizmente, tem mais uma segunda-feira sem boas notícias para contar para você, torcedor bicolor e torcedor azulino. É, meu amigo, o futebol paraense vivendo aquele momento aí quase que de luto de um lado e do outro, naquele pior momento possível que é do um encarnar no outro porque tá pior, porque não sei o quê. Ah, mas o Remo tá lá na beira do G4. Pois é, mas tá ficando cada vez mais longe. Sonho do acesso tá cada vez mais longe, assim como o sonho da permanência também tá cada vez mais longe. E claro, tudo isso é assunto pra gente aqui no nosso Jogo Aberto Pará. Mas claro que o programa também só consegue ser feito com a sua participação. Você, torcedor paraense, manda o teu recado, manda a tua lamentação, manda o teu choro, a tua reclamação aqui no nosso WhatsApp. É, tá desse jeito aí. 984017422. Manda o teu recado pra gente que a gente vai ler aqui na moral com o maior prazer. E para falar de todos esses assuntos. Olha quem já tá ali sacudindo. Gostou da ideia, Saulo? Choro aberto? Estamos rindo para não chorar, né? É, mais ou menos isso. Grande abraço para toda a galera. Mais uma vez, um prazer estar aqui, apesar do momento delicado aí dos nossos titãs aqui da capital do estado do Pará. Mas vamos que vamos, né, Danilo? É, vamos lá. Mostrar aí, colocar na tela logo de cara os melhores momentos da partida entre CRB e Paysandu. CRB B2, Paysandu 0. Nós tivemos um CRB aparecendo bastante, mas para mim até então, o principal lance do jogo é um lance que o Diogo aparece de frente para o gol, né? A bola toca nele e vai para fora. Matheus Albino Exato, rebate, né? Então a gente tem de fato um CRB pressionando e aparecendo lá na frente, com volume de jogo lá na frente, mas assim, para mim, a de fato criação mesmo, vieram com o Paysandu. O ponto é, né? Você precisa ser eficiente na hora de definir. Saulo, aqui na última sexta-feira eu falei que eu enxergava uma possibilidade do Paysandu aprontar. O CRB mostrou tudo o que ele já vinha mostrando na competição. Um time com posse de bola, um time que consegue muito escanteio, consegue muita finalização, mas é um time pouco efetivo e que deixa espaço no contra-ataque para os adversários. Só que quando a gente fala de efetividade Paysandu, parece que tem uma briga aí nesse período de Série B. Pois é, e o Paysandu no papel ali na escalação, para quem acompanhou o jogo de perto, teve ali uma proposta mais ou menos de 4 caras mais adiantados, né? Com o Marlon tentando centralizar, Marcelinho pela direita, Garcês à esquerda e o Diogo Oliveira. A engrenagem não funcionou ali efetivamente, como a Liane falou anteriormente. E o Paysandu também com alguma precaução, com algum equilíbrio ali no momento defensivo, né? De correr para trás. Agora a bola queima, a bola explode. Há um falta qualidade na hora do vamos problema ver, né? de relacionamento de alguns jogadores com a Redonda. Enfim, o CRB fez o papel dele, uma vitória automática até certo ponto. O Paysandu é um time limitadíssimo, não à toa está na lanterna. E a gente espera que a coisa talvez melhore já a partir da próxima sexta-feira, num jogo tenso, num clima melancólico, e eu não consigo mais defender o Paysandu na Série B definitivamente, Danilo. Até porque a situação está complicada de classificação, já já a gente vai trazer aqui para você entender o porquê dessa preocupação. Teve um lance aí que ele foi decisivo, que ele foi fundamental nesse jogo aí. Vamos colocar na tela aí essa possibilidade de pênalti para o Paysandu, quando o jogo estava apenas 1-0 ali no estádio Rei Pelé. Olha aí. Vou antecipar aqui a minha opinião. Pênalti, não tenho o que falar. Estava longe da bola. Meu amigo, futebol é um esporte em que a disputa por espaço, muitas vezes ela se faz muito mais presente do que a disputa pela bola. O zagueiro não teve a intenção. Sem querer também é pênalti, sem querer também é falta. Não entendi o que aconteceu nesse lance e até para ajudar os nossos comentaristas aqui a trazer a opinião deles e você também informar a sua opinião, antes mesmo deles trazerem o que eles acham sobre esse lance, bora colocar o lance aí, na verdade, a conversa entre a árbitra, a Edna e o VAR. Vamos colocar no ar. Esse momento é o ponto de contato, tá? Ele estende a perna e o jogador 44 vai chutar e chuta a perna dele por trás, aonde ele tem um choque que cai, ok? Quem tá na bola primeiro, Elmo?
Eu quero ver, me dá um ângulo lá atrás, O jogador do Paysandu, tá? Volta. O jogador do CRB tá na frente. Olha, busca, ele tá com a bola. Pra mim não é pênalti, Elmo. Porque Tá o bom, jogador ok, segue. simplesmente... Olha lá, você tá vendo? O jogador... Ok. É porque o defensor... Você tá vendo? Não vi, Redna. Não vi porque, como eu falei, para mim é uma disputa de espaço, o Vilela ocupa o espaço primeiro e o zagueiro do CRB chuta o Vilela. É a minha visão, tá, Jenny? Claramente o VAR foi contrariado. A gente percebe pelo nível da conversa, né? Ela pede a imagem, ele descreve a imagem, como já citamos em outras situações de pênalti aqui, mas ela fica com a decisão de campo. Ao longo da conversa, ela pede uma câmera específica que eles falam que não tem, e aí, por conta desse ângulo aí que ela pede, e não tem, ela mantém a decisão de campo. Para mim, foi pênalti. Como você falou, disputa por espaço, para mim também é pênalti. Inclusive, tivemos alguns lances aqui, não falando de Paysandu, mas de Remo, que a gente falou do Pedro Rocha, do próprio Davó, quando estava aqui com a gente. Do Davó, para situar, foi no jogo entre Remo e América Mineiro, que ele vê o goleiro vindo, ele segura o corpo e ele é atropelado. Para você também valorizar o que é a disputa por espaço, né? Então, para mim, o Cauê, inclusive, na lista de desempenho do Paysandu, colocou uns vídeos de outros lances, de outros jogos, na verdade, comparando a mesma situação que foi pênalti. Na rede social Agora, dele, o ponto a Edna, a gente já sabe que tem um histórico muito complicado, né? De parar muito jogo, é uma característica de alguns árbitros, mas isso acaba também perdendo um pouco a mão. Agora, sim, diante da conversa, ficou muito nítido que o VAR fala, tanto que na conversa ele fala, né? Qual é o pé na frente? Aí ele fala, do Paysandu. Ela diz, não é do Paysandu, é o CRB. Aí tem que marcar um café e conversar. Saulo Zaire. O Vilela foi malandro, o pênalti aconteceu, o defensor, o jogador do clube regatiano não queria fazer a infração, mas sem querer você faz muita coisa boa e ruim. Pênalti, claro, o problema do Paysandu é muito maior do que uma penalidade marcada ou desmarcada. A Edna é uma ótima apitadora, mas às vezes se complica ali na tomada. Tu acha mesmo ela é uma boa árbitra? Eu acho. Preparação física, pra mim todo jogo dela tem uma lambança, acostumada com Série A. Eu acho que ela perde muito pro ego, mas ela tem uma técnica boa de arbitragem. Eu acho, inclusive, que ela conseguiu... Erra como todos os árbitros erram na Série A do Campeonato Brasileiro, só que por ela ser mulher, Eliane, eu acho que algumas coisas são potencializadas, mas ela é tecnicamente boa. Assim. E aí, até para sermos honestos também, fiel ao que foi, no início do primeiro tempo, o CRB tentou pênalti de todas as formas. Tentou cravar pênalti de todas as formas e ela não rendeu a isso. Agora, sim, independentemente disso, para mim, esse lance específico ele foi pênalti. Se ela marca o pênalti, ninguém do CRB reclamaria, porque também é um contato natural ali. Ela deixa o pé, o jogador chega chutando a bola, acerta o tornozelo ali, o tendão dele. E parece muito o lance do Remo lá, já fazendo uma polêmica. Se o árbitro não marca o pênalti contra o Remo, no jogo contra o Criciúma, ninguém ia falar nada. E é assim que funciona o futebol. A gente é prejudicado, é beneficiado e segue o choro é de cada um. Agora o que o Saulo falou é muito importante. A situação de tabela do Paysandu não é por causa desse pênalti, não. A coisa é muito maior. E ainda sobre a Edna, pra gente fechar o pacote, cara, a postura do Vilela pós-lance revisado foi horrorosa, viu? Foi pra cima da árbitra, botou dedo na cara dela, olha, foi muita sorte de ele ter sido expulso. E se ele fosse expulso, pra Belém como Deus. E se ele fosse expulso, ficava também sem ninguém ter o que falar, porque a postura dele foi horrorosa e eu duvido, se é um darunco da vida, ele peitaria a Edna daquela maneira. Vamos seguir aqui, como eu falei, a situação de classificação. Então, coloca na tela aí essa classificação pra gente debater e ver como tá a nossa situação, meu amigo. Tá complicado. Olha lá, vamos olhar lá para cima? Quem tá olhando lá para cima? O Remo. Mas a situação tá ficando cada vez mais distante, tá? O Goiás está na liderança com 44 pontos, levou uma chinelada dentro de casa, né? Perdeu de 3-2 do Botafogo de Ribeirão Preto. O Coritiba também se enrolou na rodada, ficou 43 pontos. A Chape ainda joga, tá? A Chape vai pegar o Vila Nova. E aí entra o dilema do torcedor azulino. Chape dispara 43, Vila Nova ganha, passa do Remo. Talvez o empatezinho seria o negócio. Criciúma que venceu o Leão por 1-0, 39 pontos. Novo Horizontino na porta do G4, 36. E o Remo com 4 pontos a menos, com 35. Vamos olhar lá para baixo, que é aí que o negócio começa a ficar feio de verdade, tá? Porque se o Remo ficar na Série B, eu acho que cumpriu a missão do ano. A questão é o que a competição está oferecendo. Mas vamos olhar agora, olha.
Cara, o Paysandu tá na lanterna, mas é o que eu já falei aqui nesse programa. Não é a posição que me preocupa. O que me preocupa é quando eu olho o Paysandu com 21 pontos e o primeiro time fora da zona com 28. Com um detalhe importante. Ah, são 7 pontos, são 7 pontos. Mas o Botafogo tem 3 vitórias a mais que o Paysandu. Então, assim, são 2 rodadas, são quase 3 rodadas para o Paysandu sair dessa situação. Eu vou te falar que... Eu não vou falar que joguei a toalha, mas eu acho que a coisa está caminhando de um jeito para que esse possível rebaixamento do Paysandu seja sacramentado muito antes do que talvez a gente possa imaginar. É uma situação que o Paysandu está construindo para que o Paysandu seja rebaixado com 4 rodadas de antecedência. Não vai dar nem esperança para o torcedor, a não ser que uma mudança muito radical aconteça, Eliane. A gente está vendo pontuação, e aí com a pontuação não tem muito o que debater. A gente não está falando de vontade ou algo do tipo, ou dedicação. Estamos falando de pontuações, tanto da parte de cima como de baixo. Né? O Remo, que até então estava ali com um pontinho para entrar no G4, já não tem mais. O Paysandu, que estava talvez numa briga para sair, agora já são 7 pontos. E aí eu vou te falar, teve um determinado momento que eu achei que o Paysandu sairia ileso do rebaixamento, porém naquele sofrimento ali Sim. próximo da boca da zona de rebaixamento. Hoje, eu já tenho receio. Faltam 14 jogos, o Paysandu precisa de, no mínimo, 9 vitórias. Eu não acredito que isso vá acontecer. Isso fazendo aquela conta da matemática simples, né, Eu Saulo? vou ser direto, né? A gente não vai esconder aqui, o Paysandu tem problemas seríssimos dentro e fora de campo, com bola, com arquibancada, com local. Começou no Mangueirão, hoje volta para Curuzu. Tem gente que quer o Mangueirão de volta, transfer ban, contratações, enfim. O Paysandu dificilmente vai conseguir essas vitórias. Venceu 4 no primeiro turno, é o pior time do retorno, se a gente fizer um recorte, ali zerando a pontuação, e não dá para ser otimista. Vai precisar de uma arrancada, de fatos novos. Os reforços não são nomes pesados aí para mudarem o patamar da equipe. Eu desconfio que o Paysandu vou muito nessa toalhinha, Danilo. Ele vai terminar o ano ali muito antes do esperado, já planejando, infelizmente, mais uma vez, a terceira divisão do futebol brasileiro. Tomara que as pessoas, pelo menos, aprendam a lição esse ano. Porque é aquela famosa história, né? Quem não merece o rebaixamento é o torcedor. Mas os gestores do Paysandu hoje estão merecendo esse rebaixamento e, olha, merecendo e muito. Do outro lado também, a situação de tabela está muito diferente, são objetivos diferentes também, mas o torcedor não está nada satisfeito. A gente já viu isso pós-jogo, vamos colocar agora também na tela imagens de um protesto que aconteceu por parte de torcedores do Clube do Remo na frente da sede social azulina. Olha aí, acabou a paciência, muito dinheiro e pouco futebol, até porque o Remo tem uma das maiores folhas aí, né, da competição. Enfim, foram protestos que isso aí já é muito feio, negócio de botar porrada, isso daí não tem o mínimo sentido. Mas assim, o ponto para o torcedor já deu. O foco das críticas são basicamente aí, né? É basicamente o treinador do Clube do Remo e a diretoria do Clube do Remo, Liane e Saulo. O torcedor já mostrou que essa paciência acabou de uma maneira bem ruim no jogo passado, né? E assim, tanto de um lado quanto do outro, a gente vai ver cenário bem diferente nos jogos, viu? De arquibancadas mais vazias, inclusive o Paysandu com protesto de público zero. A torcida do Remo já foi num número muito menor agora, né? Porque assim, o torcedor reclama, mas ele não vê a sua reclamação virar ação, tanto de um lado quanto do outro, Liane. Aí o ponto principal aí, a gente acho que nem tem muito o que debater, é o Antônio, né? A torcida não quer o Antônio de jeito nenhum. O Antônio, pela terceira vez aí nessas especulações de fica ou sai, continua, então não tem mais aquele alinhamento, vamos colocar, nem o próprio discurso do Braz sobre estrutura e tudo mais está convencendo mais o torcedor. Tivemos aquela conversa, que inclusive passamos aqui no programa, né, a foto de uma conversa, após uma reunião ali, na verdade, do Braz com alguns torcedores, mas a permanência do Antônio está deixando tudo muito tenso na relação entre torcedor e diretoria. Parece simples, né, Saulo? Mas não é tão simples. Assim como a gente falou que só o pênalti não resume a campanha ruim do Paysandu, eu, Danilo, acredito que só o Antônio Oliveira também não resume, talvez, esse momento em que essa possibilidade de acesso está mais longe do que nunca. Pois é, o fato é o seguinte, o Remo perdeu em uma semana executivo e técnico, eu estou me referindo a Papelinho e Daniel Paulista, e as reposições foram abaixo do que o torcedor esperava. O time evoluiu, tem alguns resultados sob o comando do Antônio e não apresenta desempenho, pelo menos não
da maneira que o Fenômeno Azul quer, imagina ou criou uma expectativa. Eu já falei aqui anteriormente, se não houver uma sequência ali de 3, 4 vitórias, o torcedor não vai engolir o Antônio Oliveira. A galera não gosta. Se você conversar com 10 azulinos, 11 querem a demissão dele. Se o Remo for ao mercado, tomara que traga coisa melhor, porque o nosso histórico também não recomenda essas trocas aí entre treinadores, principalmente, mas é uma situação delicada, num momento diferente. Não há terra arrasada. Agora, eu desconfio que o torcedor vai ter que engolir o Antônio Oliveira até os últimos dias da Série B, até porque o negócio foi muito bem amarrado. Quem o trouxe através de uma empresa que agenciava o Jorge Jesus em Portugal. O Jorge Jesus veio para o Flamengo, onde o Marcos Braz era executivo de futebol. Enfim, acho que passou muito pelo campo da amizade e isso está fazendo com que o torcedor esteja insatisfeito já nas redes sociais e nas dependências, principalmente do Mangueirão. Tem torcedor falando do medo do Braz demitir a diretoria como um todo. Né? Inclusive hoje à noite, nessa mesma sede social do Clube do Remo, hoje vai ter uma reunião do Conselho Deliberativo em que o Marcos Braz foi chamado para dar esclarecimentos, inclusive sobre contratos que não estão passando pelo financeiro lá dentro do Clube do Remo. E aí, eu aproveito aqui para fazer uma reflexão. O Clube do Remo tem um presidente que, aliás, está meio sumido do mapa, né, seu Tonião? Que está dentro do Clube do Remo, acho que desde a década de 90, mais ou menos. Tem uma história vitoriosa no clube. E aí eu pergunto, conversando aqui, eu tenho essa mania de conversar com a câmera. Tonião, tu vai jogar no lixo a tua história? Porque você está deixando uma pessoa, eu não vou chamar de forasteiro que pode ficar pesado, mas que não tem nada a ver com o Clube do Remo, que é um funcionário, mandar mais do que você. Aliás, isso serve para os vice-presidentes do Clube do Remo. Não tenho amizade com ninguém, então fico muito tranquilo para opinar aqui. E aí eu pergunto, quem é que manda no Clube do Remo? Tem 3 pessoas que são torcedoras, têm história dentro do Clube do Remo e estão deixando outras pessoas tomarem decisão, contrariando o torcedor. E o Braz, daqui a pouco, se aborreceu, viu uma outra oportunidade de negócio, ele vai embora do Remo. E eu vou falar um negócio aqui, podem me cobrar. O Remo não vai ter chance de subir para a Série A nos próximos 10 anos. Do jeito que está tendo agora, não vai ter. É mais fácil acontecer com o Remo o que aconteceu com o CSA agora. O que aconteceu com o Sampaio Correia. Bateu, voltou, volta para uma Série D. A gente precisa ser realista. O lugar do futebol paraense não é a Série B. A gente não tem estrutura para estar na Série B. Está sendo perdida uma oportunidade. 3 remistas históricos de sangue azul estão deixando um cara lá do Rio de Janeiro que pela primeira vez futebol, porque o seu Marcos Braz, ele era diretor estatutário do Flamengo, esse cara que está mandando no Clube do Remo. Vão deixar isso acontecer? Vamos lá, torcedor azulino, torcedor bicolor, vamos ouvir o que a galera tá mandando de recado aqui pra gente. Olha, o Carlos Lopes, olá, boa tarde, me chamo Carlos André, estou internado, caramba, Carlos, no Abelardo Santos assistindo jogo aberto. Paysandu vem sofrendo por conta da ideologia de elenco enxuto, deixado por Felipe Albuquerque. Ô, Paysandu, ajuda o Carlos, o cara já tá internado. Dá uma alegria pro Carlos, né? Sexta-feira é o jogo do Papão. Carlos, muito obrigado pela moral e a gente deseja aqui uma recuperação plena para você. Boa tarde, Danilo, Liane Zaire. Sexta-feira eu acredito na vitória do Leão. Mário Farias, do bairro da Cremação. Aliás, o Remo joga 5 da tarde contra o Amazonas na sexta-feira, lá em Manaus. Bom dia, galera do Jogo Aberto. O programa tá só sucesso. Infelizmente, nossos clubes aqui do Pará são prejudicados por essa arbitragem. E prejudicados pelos fatores internos também, né? É o Raimundo que mandou o recado. O que mais? Vamos lá. Bom dia, o melhor programa da Band. O Bicolor que é Bicolor nunca desiste. Acreditamos até o último minuto. Nunca passamos 8 anos sem divisão. Ele ainda manda o recado, Domingos, lá de Benevides. Valeu, Domingos. O que mais? Bom dia, Danilo, Liane Zari. Não foi pênalti, é o Gil do Guamá. É isso, o futebol ele é maravilhoso por isso. Eu não marcaria, mas foi. Cada um tem sua opinião. Mas tu não marca nada, Saulo. É por isso que tu tá aqui com o microfone. Nem bingo. Bom dia. Rapaz, falar a verdade, eu até me surpreendi. Eu perdi uma aposta com a Liane que eu falei. O Saulo vai dizer que não foi. E eu estava preparada para contra-argumentar. Pois é. Eu não marcaria, mas foi. Deixa eu só ler aqui o Ronaldo. Bom dia, Danilo, Liane Zaire. Esse time do Remo é pior que
de pelada muito ruim, principalmente esses atacantes que pedem gol debaixo da trave. Meu Deus, é o Ronaldo da Pedreira. Valeu, Ronaldo, grande abraço pra ti. Já já a gente volta pra falar justamente que um atacante foi embora, o outro atacante chegou aqui no Clube do Remo e vamos falar, claro, mais de Paysandu sobre essa derrota, repercutir a derrota pro CRB, então não saia daí. O que vocês estão rindo, rapaz? Estamos de volta aqui com o Jogo Aberto Pará e a gente já volta com tudo, colocando aí na tela uma informação do nosso parceiro Magno Fernandes. Então coloca aí no ar. Vamos lá, para a gente debater a situação do Clube do Remo. Ó, apesar da presidência ter dado ordem que Antônio Oliveira fosse demitido, na queda de braço, o vitorioso foi Marcos Braz. Ele malha muito, realmente. Dá para ver direto o vídeo dele malhando. Tendo como argumento que o time é melhor fora de casa, o português irá comandar o Remo diante do Amazonas. A questão da multa rescisória também acentua dentro do contexto. São 900 mil de multa rescisória, vai pingar uma grana do Davó, que está indo para Israel. Aí, meu irmão, dá um jeito, junta mais alguma coisa, né? Se o problema é esse. Mas, pelo visto, o problema não é esse. O problema é efetivamente quem é que está dando ordens no Clube do Remo. Repito, não faço campanha por A, por B, mas você ser presidente, você ser vice-presidente, quem manda é o executivo. Não consigo entender esse organograma, Saulo. A não ser que o executivo do Remo hoje esteja aí pavimentando um caminho para o Remo ser vendido para uma SAF, por exemplo. Eu não duvido de nada, né? A gente sabe que... Isso é informação ou é opinião? Não, é uma opinião, é um palpite, tá? Eu não tenho como saber dessas coisas. Como você disse, o executivo azulino hoje é um homem de negócios, acostumado com política partidária. Não sei quais são as reais intenções em Belém do Pará, ele deixar o Rio de Janeiro para vir morar em Belém, trabalhar num clube do tamanho do Leão Azul paraense. O ex-parceiro dele, o Rodolfo Landim, já faz uma movimentação de mercado aqui no Sampaio Correia, estado vizinho. Enfim, eu não duvido de nada no futebol, não meto a minha mão no fogo nem por mim e vamos esperar que o Remo tenha coerência administrativa, as pessoas envolvidas conversem, cheguem a um denominador comum e o torcedor seja priorizado, seja ouvido, com desempenho, com estrutura, com bons resultados, com CT, enfim, tudo que a gente imagina de uma equipe bem estruturada no futebol brasileiro. Agora, todo mundo fica no vácuo. O que o Marcos Braz faz no Remo e realmente o que de fato ele fará a partir de 2026? Estará aqui? Sim? Não? São muitas dúvidas, na verdade, poucas certezas, uma angústia, né, do torcedor azulino com essa situação, que parece que esse formato de SAF já chegou no Remo, né? Porque tu lembra, por exemplo, quando a SAF do Ronaldo Fenômeno chega no Cruzeiro e a primeira situação no negócio é mandar embora o goleiro Fábio? Teve protesto, teve tudo, mas não interessa o que o torcedor quer a partir do momento em que o futebol é um negócio e a SAF é um negócio com o objetivo de gerar lucro, não necessariamente um rendimento ali atlético e de retorno de time. Então, assim, o Remo já é uma SAF sem a gente saber, Eliane, e pode protestar, pode choramingar, o que interessa é o negócio? E aí, vamos lá, tem um discurso, futebol não se faz só em campo. Concordo, correto, você precisa de administração. O ponto é a carta branca e a chave do cofre que você tá para quem está administrando. E aí, claramente, a gente já sabe quem está atuando desta forma, né? Então, beleza, você cuida, sim, da parte enfim, parte física, vamos colocar assim, que o Braz vem falando bastante, né, sobre isso, mas você tem uma situação inflamada, eu não estou falando só da torcida, tá? Porque a gente sabe que já tem a característica de que em qualquer momento pedir cabeça de treinador, ou responsabilizar o treinador. Ponto. A questão é, claramente, com números, com dados, a situação do Remo, que até então entrou, vamos colocar assim, para uma permanência na Série B, e agora vive num contexto com capacidade de acesso, e algo que o Danilo falou para mim, Saulo, é importante, a gente não sabe quando de novo esse contexto vai ser favorável. Porque nós temos uma Série B que tecnicamente está muito abaixo. Então, esta é a oportunidade perfeita para o Remo, de fato, buscar um acesso. E aí, por conta de dois, vamos colocar assim, essa chance está se esvaindo. Só para deixar claro, o Remo não tem um super time. Como eu já falei, se tirar o Antônio Oliveira, o Remo não vai voar, vai chegar ali, brigar por título e o acesso é tranquilo. Ninguém está colocando dessa maneira. O ponto é, existe sim uma oportunidade e que a competição está oferecendo. Porque lá atrás, eu, Danilo, até para hipocrisia, não. Quando foi começar a Série B, eu falei, se o Remo ficar, tá lindo.
E a campanha do Remo está sendo para ficar de forma muito tranquila. Faltam 10 pontos para que matematicamente isso aconteça. Só que a competição está oferecendo uma oportunidade e o Remo não está agarrando essa oportunidade por algumas decisões, por algumas escolhas. Isso é uma visão minha, eu sigo por essa linha. Inclusive, tem uma entrevista do Marcos Braz, que a gente vai colocar aí, que ele fala sobre esse processo que o Remo está vivendo agora. Entrevista esta dada internamente lá no Baianão, porque assim, a gente está tentando trazer aqui, mas não consegue. Vamos ouvir. Se você fizer uma análise aí das séries B passadas, existiram clubes que ficaram 20, 30 rodadas e na última não ficou. Eu estou falando isso para ganhar tempo, para minimizar as coisas? Não, eu só estou constatando que o que a gente precisa é estar na última rodada, estar entre os 4. Esse é o nosso desejo, a gente está trabalhando para isso. Isso não quer dizer também que eu não vou querer chegar antes. Só fica difícil entrar na última rodada estando a 5, 6 pontos do G4. Até então era um ponto, né? Essa é uma conta aí que é matemática e não precisa nem ser um gênio para chegar a essa conclusão. Vamos falar aqui do Paysandu, porque como a gente já falou aqui, o técnico Claudinei Oliveira, ele fez uma opção por uma formação diferente, algo até que a gente vinha falando aqui, não deu certo, mas eu acho que deixou uma sementinha ali de possibilidades. Vamos colocar no ar. O momento agora da gente começar a jogar de acordo com o adversário, né? Até vocês têm cobrado, nós temos que achar alternativa, a gente está muito previsível. A gente identificou um pouco de dificuldade no CRB na transição defensiva, eles tomam muito contra-ataque nos jogos que a gente analisou. Então a gente optou por deixar o Garcês junto com o Diogo no primeiro tempo, até para preservar um pouquinho o Garcês desse retorno, dessa marcação, com liberdade para movimentar também. E o Marlon e o Marcelinho jogando entre linhas ali, buscando espaço para receber o passe. Lógico que sofreu um pouquinho no primeiro tempo, porque eles são um time de boa construção também, mas a gente teve várias chances que a gente tomou uma decisão errada. Resultado não veio, mas eu vou falar, eu gostei da ideia e eu gostei de alguma parte da execução que, como eu disse aqui na hora que eu chamei, para mim fica uma semente de uma possibilidade que pode ser melhor organizada para jogos futuros aí na Série B. Aí vamos lá, tudo que foi debatido. Edilson, a torcida pediu muito o Edilson como titular. Edilson como titular. Né? Falamos aqui em vários momentos sobre um Paysandu com 2 atacantes, né? Já que é assim que funciona o ataque de fato. Marlon no meio. Teve toda uma configuração. Os 2 atuando mais por dentro, vamos colocar assim, né? Tanto o Diogo contra o Garcês, o Marlon e o Marcelinho jogando mais aberto. Para mim, uma característica de time ofensivo também, né? Num time só reativo. A gente já sabia do CRB o quanto o goleiro era acionado. E além da qualidade do goleiro, mas também fragilidade defensiva, aí entra a parte técnica, né? A parte individual. Então, coletivamente, em termos de escalação, eu não consigo olhar e responsabilizar o Claudinei. O Paysandu, ele tem uma tática, ele tem uma ideia de jogo que passa muito pelo equilíbrio. Agora, as peças não ajudam o Claudinei. O Paysandu começa com um tanque cheio, vai, quando vê, o time está no prego. É assim que funciona, desde a chegada do Claudinei, com alguns resultados heróicos, com as vitórias principalmente em cima do Remo e do Curitiba, lá no estádio Couto Pereira. Agora, o Paysandu não precisa ser mais só organizado, taticamente equilibrado ou coisa parecida. Ele precisa de algo mais, de uma arrancada. Tem combustível para isso? Tem qualidade técnica? O Claudinei bateu no teto? Ainda vai apresentar algum tipo de repertório? Isso que o torcedor se pergunta e a gente segue desconfiado aqui no Jogo Aberto e também nos veículos gerais do nosso grupo RBA. A situação é muito complicada e o Paysandu já deve organizar o ano de 2026, aconteça o que acontecer daqui para frente. Falando em torcedor, o torcedor bicolor está chateado, obviamente, mas teve uma manifestação na frente da sede social bicolor. Vamos colocar na tela aí para a gente já encerrando aqui o nosso programa. Olha aí. Público zero, torcida promete esvaziar próximo jogo do Paysandu na Série B. A torcida organizada do Paysandu chamou para isso, fez ali algumas manifestações, colocou faixas lá na frente muito direcionadas, né, à situação aí da sede, olha aí, Novos Rumos Série C, muito direcionada ao grupo, né, que hoje está trabalhando aí na administração. Hoje não, né, já tem um tempinho à frente do Paysandu. Enfim, é o torcedor bem chateado e, obviamente, querendo uma mudança. Eu, Danilo,
sou meio contra essa história de público zero. Eu já ia por outro lado. Mas isso é assunto para amanhã. Vamos debater sobre isso no nosso Jogo Aberto de amanhã. Aliás, já vai logo mandando teu recado, porque eu tenho certeza que tem gente que é contra, tem gente que é a favor, mas a gente já vai se despedindo, porque, obviamente, amanhã o negócio vai ser quente de novo. Futebol paraense nunca tem frieza, né, Saulo? É isso, não tem momento pacífico, é sempre muito conturbado na vitória, no empate ou na derrota. Assim como a gente aqui. Isso, vou aproveitar para mandar um abraço para o Ivid, que está assistindo a gente, 1,90 e pouco. Remo precisando de um centroavante alto, Remo Paysandu precisando de um centroavante alto, tá aí à disposição. Precisa de pivô no basquete, também tá aí ele. Vamos falar agora com Agenor Santos, o homem do Bora Cidade. E aí, Agenor, tudo bem? Como é que foi o final de semana? Geralmente, final de semana, ele traz uma segunda-feira quente também no Bora, hein? Verdade, sim, viu, meu amigo Danilo Pires e a todos que acompanham a nossa programação. Final de semana bastante movimentado. Acidentes com mortes nas estradas, em cidades também na região metropolitana, como Santa Isabel. Furto também registrado por câmera de segurança, arrombamentos, ou seja, o prato está bem recheado. Boa tarde a vocês aí. Boa tarde. E é isso mesmo, olha, me dá imagens, meu diretor. Boa tarde para você em casa que está chegando com a gente agora. Presta atenção no que foi...